Seja bem-vinda ao programa Kézia Ramos, e agora a gente tem a honra de estar com ela, a renomada doutora Neuza Maisonnet, para falar de um tema bastante pertinente no momento, que é depressão. Seja bem-vinda, doutora, ao programa. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez participando com vocês. Nós que agradecemos, né, a doutora Neuza Maisonnet, que tem uma agenda super apertada e está aqui prestando esclarecimento à população. E eu queria começar, doutora, com a primeira pergunta, falando sobre a definição da depressão, né? Para que a gente entenda melhor. Às vezes as pessoas ficam tristes, a outras falam assim, não, ela não está triste, ela está depressiva. Mas o que é realmente a depressão, né? A depressão, na verdade, é um distúrbio mental. Ele afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Isso em 2020. Já existia essa estatística, de 320 a 350 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas. Foi considerado, antes até da pandemia, que a depressão seria o mal do século. E realmente, com a pandemia, agora multiplicou muito os casos. E nós temos que prestar muito atenção, porque através da desesperança, do desamparo, as pessoas vão ficando cada vez mais voltadas para dentro delas mesmas, não se abrem, e isso vai gerando esse sentimento de desamparo, e elas vão, quem já tiver uma predisposição, vai acabar entrando em depressão. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque essa estatística já existia muito antes dos fatores de risco, que a pandemia é um dos fatores de risco. Doutora, sinais e sintomas, né? Como a gente observar ou prestar atenção, olha, isso já não é uma tristeza mais, já se tornou algo pior, né? A tristeza que se prolonga por mais tempo do que o necessário. É normal você ter uma tristeza quando acontece alguma perda, tanto de um ente querido, uma perda financeira, uma perda de emprego. Então, existem os fatores desencadeantes. Só que a pessoa ela não pode ficar dentro deste mundo por mais que 2, 3 meses. Se ultrapassar esse tempo, já é considerado depressão. Então, uma tristeza que ela, além do normal. A pessoa começa a se isolar, ela quer ficar no cantinho dela, não quer mais se comunicar com as outras pessoas, então eu falo que ela vai para a caverna. Então a gente tem que prestar muito atenção nesses aspectos, quando a pessoa começa a não querer mais interagir com as outras pessoas, quer ficar no seu mundo particular, as coisas que antes traziam prazer já não trazem mais, você pode oferecer o mundo para aquela pessoa, coisas que ela gostava, não faz mais sentido para ela. Então ela fica, digamos assim, a existência dela parece que não tem mais sentido. As pessoas que ela gostava já não tem muito valor, então ela fica realmente isolada. Então o isolamento é uma das características. Outra característica é cansaço, fadiga, a pessoa ficando muito indisposta. O sono, fica um sono atrapalhado, ou para mais ou para menos. Ou a pessoa perde o sono, ou ela quer dormir o dia inteiro. O apetite também pode alterar para mais ou para menos. Geralmente até para menos. As pessoas que estão em depressão, dependendo também do perfil dessa pessoa, porque a gente tem que ver os temperamentos. Tem temperamentos que são mais propícios à depressão. Aquelas pessoas que já são mais introvertidas, então elas têm uma tendência de entrar em depressão mais fácil do que aquelas pessoas que são espontâneas, que brincam com todo mundo, e que elas levam a vida mais numa boa. Agora, aquelas pessoas que já têm um perfil para ser mais introvertida, eu falo dentro da medicina chinesa, existe um temperamento que eu chamo de metal, que na verdade, não eu chamo, existe esse temperamento metal, que o órgão de choque mais importante é o pulmão e o intestino grosso. Então essa pessoa ela é bem magra, o perfil dela é uma pessoa magra, branquinha, e ela tem essa característica de não ter muitos amigos, de ficar mais isolada. Então ela já tem, o perfil dela já é de uma pessoa mais triste. Então se ela tem algum fator desencadeante, ela pode ser mais propensa à depressão. Então a gente tem que prestar atenção já nesse perfil. Outra coisa também
a gente tem que ver a história familiar dessa pessoa. Tem pessoas que tiveram, por exemplo, na infância, na adolescência, abuso, estupro, tiveram uma infância muito difícil, desestruturação familiar. Violência doméstica, né? Violência doméstica, tudo isso faz com que essa pessoa ela seja uma pessoa mais propensa também a ter depressão. Outra coisa também é a perda do interesse sexual, diminuição da libido. Então já é outro fator. Se não tiver motivos, né, porque às vezes tem pessoas que têm os motivos, mas geralmente isso se exacerba mais e faz com que a pessoa entre em depressão. As interações familiares também, se a pessoa tem um bom relacionamento com a família, então ela já tem menos chance. Agora, se é uma pessoa que tem muito conflito na família, então isso também faz com que ela fique mais desestruturada, ela perca a motivação. Então a gente tem que prestar atenção a esses sinais, esses sintomas que acometem essas pessoas que têm essa propensão à depressão. Tem cura, doutor? E quais são os tipos de tratamento para depressão? Depende da causa. Existem as causas, né, da depressão. Tem causas genéticas, epigenéticas, sociais, o uso de medicamentos e doenças. Então, quando existe uma causa genética, que tem história familiar de suicídio, de depressão entre familiares próximos, então existe um gene, existe a genética. Nesses casos, existe tratamento, mas o tratamento é para o resto da vida. Então, tem tratamento, controle, mas não digo que tenha cura, porque a pessoa depende de tomar medicamento o resto da vida. Agora, quando existem os fatores causais, por exemplo, assim, uma doença, por exemplo, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, principalmente o hipotireoidismo, que a pessoa fica tão sem energia que ela entra numa depressão, mas é uma depressão reativa, causada por uma doença. Mas hoje a depressão está muito relacionada, a causa principal da depressão é a baixa do nível de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são substâncias que elas fazem a comunicação de um neurônio e outro, porque o neurônio ele não é ligado um no outro. Então, entre eles existe um espaço. E esse espaço, nesse espaço existem os neurotransmissores que fazem com que haja esse impulso entre um neurônio e outro. Então, muitas pessoas estão com deficiência desses neurotransmissores, que seria a serotonina, dopamina e noradrenalina. Principalmente a serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Eu já falei outras vezes sobre a importância da serotonina, a importância do intestino, que 95% dessa serotonina é produzida no intestino, que o intestino é considerado o segundo do cérebro, que a gente precisa bajular esse intestino, dar comida boa para ele. Hoje, como não existe uma alimentação boa para o intestino, porque o intestino precisa, tá, para formar serotonina, de cofatores. O que são cofatores? Cofatores são as vitaminas e os minerais, para que aumente o nível de serotonina. Quero agradecer a sua participação mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço, Kézia, é para mim uma honra poder estar aqui trazendo informações que eu sei que vai ajudar muita gente, que tem muita gente em depressão, muita gente precisando de ajuda e às vezes não tem nem oportunidade, nem ainda disponibilidade para buscar uma ajuda médica ou até uma ajuda psicológica. Então é importante a gente trazer essas informações, que informação é vida.